Opa, e aí todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos falar do Conto da Torre. E o que é proposto nesse conto, né? Como Deus responde. Vamos lá, Gênesis 11, verso 1, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Muito bem. Acho legal essa última frase. Por isso foi chamada Babel, porque o Senhor confundiu a língua de todo mundo. O que tem a ver a palavra Babel com confundir a língua de todo mundo? Não tenho a mínima ideia. Porque Babel, em hebraico, quer dizer confusão, como todos nós não sabemos. Agora a gente sabe. Então, é isso que quer dizer Babel, confusão. E aí, você tem alguma curiosidade? Algo chamou a atenção? Alguma coisa estranha nessa Bíblia? Também pede que a gente procure coisas estranhas. O que você acha aí? O que você achou aí? Eu achei estranho quando no versículo 5 fala: O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Eu fiquei assim, como assim o Senhor desceu? Ele precisava descer para ver a cidade? Ele desceu de que forma? Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Muito bem. O Senhor desceu, porque devia estar no céu, né? Então, Mas do céu ele tá vendo. foi lá pessoalmente. Precisava descer? E pessoalmente, como? Como? Normalmente, é uma boa pergunta essa, né? Normalmente, você vai adiante com Abraão, quando o Senhor manda anjos descer, né? A Bíblia algumas vezes fala que o Senhor vai até, né? Ainda que ele envie alguns emissários, né? Para ir o representando. Assim, pensa numa embaixada, né? Quando a embaixada brasileira em outro país é o Brasil lá falando, embora não seja necessariamente o presidente ou o rei, o que lá que seja, né? O Senhor desceu. O que mais, gente? Alguma outra coisa? Um povo que não gosta de viajar. Um povo que não gosta de viajar. Excelente, excelente. Não gosta de viajar, ele quer ficar só ali, no mesmo lugar a vida toda, né? Nunca vai ver o mar desse jeito, né? Bem, sei lá, de repente isso aqui é perto do mar, não dá para saber. Fala aí, Vinícius. Parece que Deus estava inseguro, né? Porque ele fala assim, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Caramba, quer dizer que se eles fizerem o que planejam fazer, vai dar ruim, né? Já era. Ninguém pode impedir. Muito bom, obrigado. Vamos segurar aí o que vocês comentaram, né? E vamos tentar fazer algumas provocações aqui que sejam úteis. Vamos lá. A gente, de vez em quando, a gente passou por alguns quiasmos, né, até aqui. E esse aqui também tem um quiasma. Se você estudar bastante, olhar as consoantes do hebraico, você vai encontrar o quiasma. Só que você nem vai estudar bastante, nem eu, nem vamos ficar examinando as consoantes do hebraico. Então eu vou contar direto qual é o quiasma. Porque, afinal de contas, eu sou ocidental, né? Então, olhando as repetições das consoantes, você vai encontrar aqui o centro é: não seremos espalhados pela face da terra.
Gênesis 11:4, segunda parte. Quer dizer, exatamente o que o David falou, né? O povo que não gosta de viajar, não quer ser espalhado pela face da terra, quer ficar no mesmo ponto a vida toda. Esse é o centro, David. Então, a sua estranheza parece que tem tudo a ver com o ponto central aqui, um dos pontos centrais aqui do conto da torre. Né? Então, qual é o problema? Qual é o problema aqui? Vamos lá. O Vinícius, por outro lado, levantou que Deus estava preocupado com o que eles iam realizar, né? Mas o ponto, será que Deus não criou as pessoas justamente para realizar algumas coisas, para alcançar objetivos? Então, por que dessa preocupação? Né? Então, vamos lembrar aqui um pouco para trás. Lembra, Adão e Eva falharam em saber quando parar, né? E acabaram comendo lá do fruto. Caim falhou em confiar na bondade de Deus e acabou sucumbindo a seus medos e inseguranças, né? E o irmão dele pagou o preço. Então, depois do dilúvio, Deus recria a criação. Olha que redundância legal, né? Deus recriou a criação, mas aí Noé sucumbe aos desejos de vingança sem saber quando parar de destruir, como Deus fez, né? No dilúvio. Agora, nós estamos num ponto aqui onde o povo estava saindo do Oriente. O que é curioso, né? Porque normalmente, a gente vai ver ao longo das Escrituras, Deus chamando as pessoas para voltar para o Oriente, né? Para ir em direção ao Oriente. Mas esse pessoal aqui está saindo do Oriente e está se organizando. É como se o mal começasse a se organizar. Né? É uma organização que não é de um jeito construtivo. Né? Deus sabe que a humanidade, nesse ponto, ainda não está pronta para exercitar plenamente a sua criatividade. Por quê? Porque eles não aprenderam a confiar na história. Ninguém aqui aprendeu a confiar na história. Nem Adão, nem Caim, nem Noé, plenamente. Né? Ninguém aprendeu a confiar na história. A humanidade não aprendeu ainda a confiar na história. Não tem ainda um exemplo. Ainda. Então, não é hora de deixar os caras se estabelecerem. Né? É hora ainda de cobrir toda a terra. Aliás, como era a ordem original, né? Eles tinham que cobrir, crescer, se multiplicar, se espalhar por toda a terra. Esse desejo de ficar num só lugar ia contra essa intenção de espalhar a toda a terra. Então a gente fala de proposta e resposta de Deus, essa é uma resposta de Deus ao desejo do homem de se estabelecer antes da hora. Não é hora ainda de se estabelecer. Né? Não chegou o momento de se estabelecer. Mas esse conto ele também fala de uma invenção. O que o homem inventou aqui, hein? Ele fala torre, tijolo. Né? Uma invenção. Ele usou uma invenção para construir a torre. Os tijolos, né? Ele inventou os tijolos. O que mais? Usava piche em vez de argamassa. Ele deu um uso, né, ali de usar piche. Piche gruda melhor, né, em vez de argamassa. Piche e tijolo são duas invenções. Com certeza. Piche também é uma invenção útil. E aqui tinha o tijolo. Né? E a gente vê lá no verso 3. O que diz aí no verso 3? Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Ponto. Muito bem. E logo após isso, como é que começa o verso seguinte, o verso 4? Primeira palavra. Depois. Depois. Esse depois aqui mostra que são momentos diferentes. Quando está no mesmo momento, não tem esse depois aqui. Abraão falou ABC, Jesus falou ABC. Bem que quando Jesus falava não era em hebraico, né? Era em grego. Quando tem esse depois aqui, são momentos diferentes. Então você vê aqui no verso 3 que eles resolveram fazer tijolos, queimaram e começaram a usar tijolos em vez de pedra e tal. Eles estavam construindo coisas. E tudo bem. Deus não falou nada, ficou quieto, não havia problema nenhum, não havia por que intervir. Mas aí ele fala, depois disseram.
tiveram uma grande ideia, né? Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual era a intenção deles aqui? Eles já tinham construído vários lugares, né? Provavelmente casas, né? Algumas coisas. E aí, qual era a intenção deles aqui? Com esse, depois do depois? Eu não entendi a relação de ficar famoso e não ser espalhado. É a relação, né? São duas coisas que eles queriam. Eles queriam ficar famosos e queriam não ser espalhados pela terra. Porque parece que é uma consequência. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Então, Como se uma coisa fosse consequência da outra, mas... Então, se eles construíram uma torre que chegasse ao céu, eles tinham dois desejos aqui. Ficar famosos. Uhum. Que é um desejo, não sei se é o desejo mais nobre que há, né? Soa um pouco autocentrado, né? Esse desejo, soa um pouco egoísta. E o segundo é não seremos espalhados, que, aliás, era o plano original, né? Que eles fossem espalhados e cobrissem a terra toda. Então, a construção dessa torre, ela serviria a dois propósitos que não parecem tão legais aqui, né? Que era o objetivo desses caras aqui, que estavam construindo essa cidade. Já tinham começado, né, a construir essa cidade. Então, nesse ponto aqui, Deus entra na conversa. Ou seja, quando se fala dos tijolos e do piche, Deus fica calado. Não tem problema nenhum. Quando eles falam de construir uma cidade com uma torre que chega até os céus para ficar famoso e espalhar pela terra, opa! Aí Deus vai lá ver o que está acontecendo. Então, aparentemente, essa aqui é uma discussão sobre tecnologia. Deus reclama quando eles inventam tijolo? Não. Deus reclama quando eles descobrem que usar piche em vez de argamassa é uma boa sacada? Não. Ou seja, Deus não é contra a tecnologia. Engraçado, tem até uns vídeos aí falando dos perigos do 5G, que já é a chegada do anticristo. Tem umas coisas muito doidas aí. Eu não sei se você acredita nisso, mas se acredita, sinto muito. Deus não é contra a tecnologia. Não é contra o 5G, nem o 6G, nem o 7G. Deus não está nem azul para isso. A tecnologia não é boa ou má em si mesmo. Né? Nem contra a vacina, aproveitando aí a bola. Nem contra a vacina. Tecnologia não é boa ou má em si mesmo. No entanto, pega o celular, né? Ou a invençãozinha boa, esse negócio de celular. Coisa legal, né? Útil pra caramba, maravilhosa. Eu chamo o celular do meu cérebro auxiliar. Né? Então, podemos usar a tecnologia tanto para fazer o trabalho de Deus, né? O trabalho de redimir a humanidade, o trabalho de construir, de compartilhar, de crescer, de edificar. Né? Aqui eles estavam usando tijolos para fazer edificações. E, de repente, começaram a fazer umas que não tinham um propósito muito bom. Mas nós podemos usar a tecnologia para edificar, para nos edificar, para edificar os outros. Né? O que eu aprendo acessando aulas e conteúdos por celular, né? E, eventualmente, compartilhando com outras pessoas que vão poder aprender também, é enorme. Então, é um instrumento de edificação. Mas também pode ser um instrumento de maldição. Não é? Aqui eles estavam usando os tijolos para algo que eles ambicionavam, mas que era contrário ao plano de Deus, à própria natureza de Deus. Né? Era focado neles mesmos, era uma ambição própria e cedo demais para se estabelecer, antes de terem se espalhados pela terra. Eles tinham que gostar de viajar, né? E estavam saindo do Oriente ainda. Olha, só encrenca aqui. Então Deus chega e ele bagunça a língua, a forma de se comunicar. Bagunça a forma de se comunicar. Agora veja que a gente viu a história de Adão e Eva, teve a maldição. A gente viu a história de Caim e Abel, teve a maldição com Caim. A gente viu a história de Noé, teve a maldição. Né? Não de Deus, mas de Noé, ali, com Canaã. Essa é uma história sem maldição. Não tem maldição nessa história aqui. Deus vê o que eles estão fazendo, Deus vê o que eles estão construindo, não concorda com a intenção deles,
mas não reage como ele reagiu com as outras situações onde era um pecado grave, né? Aqui não. Aqui ele chega, olha, fala, sei, então é isso que vocês querem, né? Tá bom. E ele dá uma cutucada, né? Em inglês tem a expressão nudge. Eu vou dar uma cutucada aqui. E aí, bagunça a língua de todo mundo. Não é uma maldição. Aliás, não é uma maldição e tem até algumas coisas boas. Aí, o que você acha, Vinícius? O que teria de bom em confundir a língua do pessoal? O que teria de bom em confundir a língua das pessoas? Parece meio sádico à primeira vista, né? De que forma que isso ajudaria a humanidade? Eu acho que o que mais poderia ajudar seria as pessoas teriam que conhecer melhor umas às outras para poder se entender. Porque para você conseguir entender o que uma pessoa está falando, para você conseguir entender o que a pessoa está querendo trazer, você precisa entrar no contexto dela, descobrir qual é a cultura dela, para poder conseguir traduzir aquelas palavras. Eu imagino que você teria que cooperar, as pessoas teriam que preocupar umas com as outras para conseguir alcançar os objetivos. Custaria mais esforço para isso, né? As pessoas deveriam trabalhar mais, fazer um esforço maior para entender o outro, conhecer o outro, para se comunicar e para cooperar. É curioso como as organizações que são multinacionais, né, os órgãos, né, da ONU, os acordos multilaterais, as empresas, né, como essas organizações precisam aprender sobre a cultura dos povos locais, sobre a língua, né, para poderem prosperar. Né? E agora a humanidade, no primeiro momento, ia precisar fazer esse passo também, se interessar pelo outro, dar esse espaço, cooperar para poder prosperar. Então, quando Deus faz algo desse, é um no cravo e outro na ferradura. Né? Uma coisa, ele bagunça o plano deles de se estabelecer num lugar só, e, por outro lado, cria um incentivo para que eles se interessam e conheçam uns aos outros mais profundamente. E, fazendo isso, né, a gente acaba nos esforçando mais para conhecer, para entender o lado do outro, né, a gente acaba aprendendo algumas lições que nos ajudam a nos tornar mais parecidos com o próprio Deus. Né? E, assim, mais humanos. Curioso isso. Né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, se torna mais parecido com Deus e mais humano, né? Mais humano raiz nós nos tornamos. Aqui é mais um passo na redenção da humanidade. Né? Começa com a queda e desde então Deus vem tentando trazer as pessoas para se tornarem mais parecidas com eles. E aqui, mais um passo nessa direção. Muito bem. Então, o povo aqui está com intenções tortas, a gente vê o mal começando a se organizar, e já estamos no capítulo 11, e a gente começa a ficar meio sem esperança aqui, né? Só que Deus está bem perto de achar alguém que finalmente decide confiar na história e voltar para o Oriente e ir adiante. Em breve a gente vai conhecer a história dessa figura. No próximo, a gente vai ter um papo no que a gente viu até aqui e como isso nos ajuda a ler o resto das Escrituras. Como isso nos ajuda a entender a Deus. Hoje eu li um texto que diz que esses primeiros livros, né, a Torá, o Pentateuco, Deus escrevendo uma autografia. Não é uma autobiografia que ele não fala só dele, né? Mas é uma autografia. Ele se descrevendo, né, por meio de histórias, por meio da relação dele com as pessoas. E aqui a gente vê a proposta de Deus para as pessoas se espalharem, cobrirem toda a terra, né, e de olharem para o outro, não estava sendo seguida por esses caras que resolveram construir uma cidade e uma torre que fosse até os céus. E então, eles responderam, ou seja, Deus vendo isso, aí você tem a resposta de Deus, que foi bagunçar a língua deles, para que eles pudessem voltar ao caminho que Deus tinha proposto originalmente, que era melhor para eles, mas eles não estavam enxergando isso, muito menos animados para seguir. Então, Deus deu esse empurrãozinho nessa direção. E aí, pessoal, mais viagem ou menos viagem que o último? Menos viagem. Do que a castração de Noé. Bem menos viagem. Eu achei mais viagem.
Castração é super ok pro David. O problema mesmo é confundir língua. É porque ele não sabe fazer isso. Mas não O faz problema mesmo é piche. Obrigado. David, por que foi mais viagem hoje? Pra mim não faz sentido não você querer. Eu não entendi assim o propósito de Deus de separar todo mundo. Assim, Não, isso entendi, mas eu achei assim, sei lá, foi. eu achei muito curto pra caramba essa história. Ela tem um fim que não é um fim, né? É só. Eu fui ler o para baixo e já começa a contar da descendência de outra pessoa lá. E eu também realmente não vi sentido nisso, assim, porque eles vão construir, mas é isso que o David falou. Só que depois eu li um artigo da pessoa falando o que o Daniel falou a respeito do que o pessoal não queria ir multiplicar, né? Eles estavam parando esse processo que era de Deus. Então, Espalhar, né? justamente, aí foi por isso que Deus tomou a decisão de separar. Só que eu não vi muito sentido em agora que eu não entendo ele, eu vou embora. Eu só ia pro lado de lá, Não, ia juntar quem eu entendo e fico. Não tenho nada muito sábio para acrescentar, não. Só ia falar que ao bagunçar a língua, tornou muito difícil concluir o projeto de construir a torre, né? E aí aquele propósito, aquela ambição original de construir a torre e ficar famoso e ser lembrado, os caras já não se entendiam direito, já não tinha a visão original, já não se sustentava sem aquela comunicação tão fácil. Então daí para perder o ânimo e começar a ter conflito e se espalhar é um pulo. Até porque, quando eu vejo aqui, né, principalmente no versículo 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Ele não fala, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para eles se dispersarem, né? A intenção de confundir a língua deles é que eles não se entendessem mais. A parte deles se dispersarem foi totalmente por conta da própria humanidade. Quando eu vejo Deus ele fazendo justamente essa confusão, né, no idioma deles, eu vejo que para eles se entender, o propósito inicial deles teria que mudar. Porque o propósito inicial deles era, olha só o nosso nome, como ele vai ser grandioso. Após isso, eles teriam que se preocupar com o próximo, entender o que eles estão falando, para que eles estivessem construindo algo em comum mesmo, né? Seria algo muito mais comunitário, muito mais a história que Deus tinha trazido, né? Lá no capítulo 1 de Gênesis. E aí eles não fazem isso, né? Aí a humanidade não confia na história, e assim temos mais uma vez que a história se repete, né? Termina uma tragédia, não uma tragédia, mas assim, ainda assim uma tragédia. Isso é interessante ver a forma de Deus trabalhar aqui, porque a bagunça da língua ela alcança um efeito imediato, que é acabar com aquela visão original, que era ruim, e por incentivo, e não por ordem, não por botar um anjo com uma espada flamejante, nem por mandar uma tragédia natural ali, não. Coloca lá um incentivo para eles se espalharem, eles não se entendem. Então eles vão se espalhar. A humanidade não estava pronta para exercer seu poder criativo. Mas agora, quando a humanidade aprender a conhecer o outro, a aprender o idioma um do outro, a conhecer a cultura do outro, aí eles vão poder se unir novamente, construir e realizar coisas que vão ser dignas, né? Que vão poder ser realizadas, vão estar mais perto da vontade de Deus, porque eles vão ter tido a necessidade de amadurecer para entender a língua do outro, para entender a cultura do outro, para compreender o outro. E aí eles vão se unir
E aí os projetos deles vão ter uma natureza mais nobre, né? Mais próxima com a ideia de Deus. Entende? Então, nesse primeiro momento, então eles iam ter que parar tudo para estudar a língua um do outro, para poder continuar construindo. Não, isso não ia acontecer. A chance de acontecer naquele momento era zero, porque não tinha a maturidade, nem o desejo, nem o desprendimento, né? Porque as visões eram egoístas, os corações eram egoístas. Então, a chance deles fazerem um esforço para entender o outro naquele momento era nenhuma. Então, eles iam se espalhar. Agora, eventualmente, eles iam amadurecer, a humanidade ia melhorar, ia se aproximar mais, né? No caminho da redenção que Deus faz desde o começo. E aí sim eles iam ter a disposição de entender, de conhecer um ao outro e construir algo que fosse diferente. Faz mais sentido isso? Agora faz. Até porque seria bem difícil se um não entende nada do outro, como é que eles iam estudar a língua do outro do zero, assim, né? Quem ia ajudá-los nesse... Não tinha professores, né, de língua. Não ia ter professor, não ia ter... Tinha que voltar ao zero, né? Eu tenho que voltar ao zero, me entender, para depois tentar entender a outra pessoa, o outro ali, né? Milênios depois que surgiu o afastando mesmo, brigando, se afastando. Exato. E aí a ideia, como a gente falou, o cravo e a ferradura é isso. O cravo é pá, agora eles vão se espalhar, que não vai ter jeito. E a ferradura é, eventualmente, eles vão ter um instrumento de redenção, de crescimento, de abrir mão do próprio egoísmo, de estudar no outro oportunamente, né? Então ele alcança 2 objetivos com um movimento só. Brilhante, absolutamente brilhante. E sem usar maldição. Sem usar maldição. Não precisar amaldiçoar ninguém, botar marca na cabeça, na testa de ninguém. Sem precisar recorrer a nenhuma dessas magias. Né? Nada disso. É simplesmente com um toque de gênio. Esse Deus é genial, né? Isso é brilhante. Esperteza, né? Muito genial. Bem. Ok, pessoal. Essa então é a proposta e resposta de Deus de O Conto da Torre. Vejo vocês aí no próximo papo.